movimentação financeira em torno de 2,5% do PIB. Então, nós vamos aplicar o chamado limitador emergencial de despesas em torno de 10%. Na Alemanha, a Angela Merkel aplicou esse limitador emergencial de despesas relativamente a 3% do PIB da Alemanha. O nosso propósito não chega a tanto, é apenas a eliminação do déficit primário no primeiro ano previsto de 139 bilhões. E no segundo ano, com ajuste estrutural, mais 10%, nós imaginamos, com a eliminação das despesas desnecessárias, com o orçamento base zero, né, a partir do orçamento base zero, nós vamos eliminar o desperdício em todas as áreas de governo e nós completaremos essa fase de ajuste para o superávit. Com isso, nós reduziremos as taxas de juros. E se nós pudermos, o Brasil é bom pagador, se nós pudermos praticar taxas de juros, a exemplo do que ocorre em outros países, alguns países é taxa zero de juros, né? 2% nos Estados Unidos, 2% em Portugal. Nós podemos sim reduzir as taxas de juros de mercado em torno de 2% e 4%, se fizermos esse ajuste fiscal, que passa também, obviamente, pela reforma da Previdência. E com isso, eu imagino que recursos que hoje são destinados ao crédito rural poderiam, sim, constituir um fundo em favor do seguro rural. Eu creio que, a partir do segundo ano, já nós teremos condições de começar a fazer esse movimento de transferência desses recursos para oferecer à produção brasileira um seguro que estimule mais investimento, já fugindo desse risco que se constitui sempre um fantasma na vida dos produtores rurais. Próxima pergunta, jornalista Carolina Cruz, destaque. O seu plano de governo, ele cita proporcionar uma agricultura que seja capaz de produzir 300 milhões de toneladas até 2022. Como que o senhor pretende fazer isso? A segunda pergunta é em relação à segurança. O senhor acabou de comentar ali que existe um pânico, né, na área rural em relação à segurança. Você seria favorável a uma flexibilização do porte de armas nessa região? A primeira, em relação à produção, né, que você falou, o incremento da produção, não é, Carolina? Isso. Essa é uma expectativa do Paulo Rabelo de Castro, que é economista, aliás, economista do ano, é o candidato à vice-presidência. Ele faz essa projeção como decorrência das medidas que serão adotadas e que estimularão maiores investimentos na produção rural. Em relação à segurança, eu creio que falar em porte de arma é muito pouco diante dos problemas de segurança no país. Mas, obviamente, é um assunto que tem sido focalizado intensamente na campanha. É até uma inversão de prioridade, porque não é com revólver na cinta que nós vamos resolver o problema de segurança no país. É claro que, como democrata, e o meu partido, o Podemos, fala em democracia direta, respeito à decisão popular, fazer a leitura correta das prioridades da população. Houve um plebiscito e eu tenho que respeitar. Por isso eu falo em flexibilização da legislação para o porte de arma, obviamente com a responsabilização diante de eventuais excessos e exageros, ou até normas que possam inibir o porte de arma excessivo, né? Já que haverão naturalmente normas que estabelecerão o que é necessário para obter a arma. Agora, isso não exime o poder público, o governo brasileiro, da sua responsabilidade em matéria de segurança pública. Nós pagamos impostos para que o governo ofereça segurança pública competente. Isso não gasta mal, não tem planejamento, não trabalha em 3 itens essenciais, que é financiamento, capacitação e indução de políticas corretas. Não leva em conta o mapa do crime que ele próprio tem, que sabe onde ocorre maior incidência de crimes, em quais cidades, em quais bairros, em que dias da semana, é sexta, sábado e domingo, em que horário, é das 5 à 1 da madrugada.
E o governo, apesar de ter esse mapa do crime, não se prepara para o enfrentamento dos criminosos. É um governo sem autoridade, um governo que se desconstituiu como autoridade. E quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe e toma conta. Os marginais se consideram mais poderosos que as autoridades constituídas no Brasil. Por isso a violência avança. Não há investimento. Tudo isso é possível e necessário. Lá há um CISFRON na faixa de fronteira, 17 mil quilômetros de fronteira, drogas, contrabando de armas. E esse CISFRON não acontece. Apenas 5% executado ao longo dos anos. São necessários 12 bilhões, o governo diz que não tem dinheiro, mas é prioridade. Nós anteciparemos esse cronograma que está previsto agora para 2035. Isso é surreal. O Brasil não pode esperar tanto tempo para ver as suas cidades protegidas, não é? E nós vamos instituir também uma frente latino-americana de combate à produção e ao tráfico de drogas, vinculada à Organização dos Estados Americanos, na linha desta guerra contra as drogas, que não tem sido bem sucedida, mas é preciso continuar insistindo, persistindo e envidando todos os esforços, porque mais de 80% dos assassinatos no Brasil têm origem nas drogas. Portanto, combater a produção e o tráfico de drogas é também reduzir a violência no país. Próximo jornalista, Luciana Amaral, UOL. Boa tarde, candidato. Eu gostaria de te perguntar qual o seu posicionamento agora em relação à imigração venezuelana. Hoje, mais cedo, o presidente Michel Temer disse que cogita a distribuição de senhas para conter o fluxo, para organizar. E também em relação à questão da integração, acha que está esse andamento, está devagar, precisa de ser ressaltado, precisa de ter mais investimentos, como ter mais transferência de recursos para Roraima? Qual o posicionamento do senhor? Nós temos uma legislação de imigração que tem que ser respeitada e cabe ao governo organizar uma força-tarefa para atender esse momento circunstancial de crise envolvendo o ingresso de venezuelanos no país, uma verdadeira invasão de venezuelanos via Roraima. O governo central acabou descuidando, abandonou o governo local à sua própria sorte e a crise se aprofundou. O nosso candidato a vice-presidente, Paulo Rabelo, esteve lá visitando venezuelanos e brasileiros, né, e conhecendo essa realidade bem de perto. Eu acho que não há como o governo adotar uma posição de insensibilidade diante do drama vivido por aquelas pessoas. O que nós devemos agora, sobretudo, é condenar a conivência do governo brasileiro em relação à ditadura da Venezuela, a cumplicidade com o crime. De um lado, a indiferença diante dos criminosos, que já seria grave, mas no caso brasileiro, foi cumplicidade. O governo brasileiro alimentou os grupos públicos, dando sobrevivência política aos ditadores, que esmagaram os seus povos na pobreza e de forma violenta. Isso tem que ficar registrado. O governo brasileiro foi conivente. Portanto, o que ocorre hoje com essa invasão de venezuelanos tem também uma participação brasileira. O governo brasileiro é também responsável por isso. Próxima jornalista, Márcia, SBT. O que o senhor pretende fazer para melhorar a infraestrutura do país que vai ter influência direta no setor agrícola? Olha, primeiro, o que eu tenho a dizer é que todas essas promessas de campanha, e elas são muito parecidas, todos os candidatos aparecem com as soluções mágicas para todos os problemas. E todas essas propostas não se concretizarão se nós preservarmos o sistema atual. Ele inviabiliza a solução. Não há como
superar os gargalos existentes em todas as áreas do Brasil, inclusive de infraestrutura, se nós preservarmos esse sistema que esgota a capacidade financeira do poder público de investir nesses setores essenciais. O que nós estamos prevendo? Temos que crescer 5% ao ano em média, para até 2022 estarmos investindo 22% do PIB em setores essenciais, inclusive em infraestrutura. Infraestrutura, segurança, educação, saúde, tecnologia, enfim, geração de empregos. Nós sabemos o que é preciso fazer, mas precisamos encontrar a forma de fazer. É óbvio que qualquer brasileiro sabe que o escoamento da produção continua comprometido. Nós não chegamos a um sistema de transporte multimodal, estabelecendo uma interação entre rodovia para o transporte de produtos a curta distância, ferrovia e hidrovia a longa distância. E a nossa deficiência em ferrovia e hidrovia é visível. Aliás, a última ferrovia construída com dinheiro público no Brasil foi no Paraná durante o meu governo, chamada Ferroeste. A última ferrovia construída com dinheiro público e foi construída pelo governo estadual. Portanto, nós estamos sim muito atrasados em matéria de infraestrutura. A agricultura perde cerca de 30% em determinados momentos. Ontem ainda eu estive lá no celeiro do país, que é o Centro-Oeste, na tríplice fronteira Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em reunião com produtores rurais, que continuam apelando para que o governo invista em infraestrutura, porque eles perdem muito do lucro em razão das dificuldades de escoamento da produção. Próxima pergunta, Paulo Vitor Chagas, Agência Brasil EBC. Tudo bem, candidato? O tema era justamente o escoamento. Eu queria que você explorasse um pouco se tem alguma meta de rodovias, ferrovias, como o senhor disse, ou até hidrovias, construção de portos, durante seu governo, alguma meta nesse sentido, seria concessão, PPP ou dinheiro público? Obrigado. Ótima pergunta. Na verdade, se com o BNDES nós construímos metrô em Caracas, hidroelétrica na Venezuela, Porto de Mariel em Cuba, o aeroporto de Moçambique, obras no Equador, na Bolívia, no Peru, na Argentina, se construímos tantas obras no exterior, por que não alavancar parcerias públicos-privadas no Brasil, através do BNDES, à frente o BNDESPAR, para obras de infraestrutura, rodovias, especialmente hidrovias, ferrovias, saneamento, com a despoluição da Baía de Guanabara, a despoluição do Rio Tietê. Vamos homenagear os mineiros dizendo, se construímos metrô em Caracas, na Venezuela, por que não construir o metrô de Belo Horizonte? Creio que o BNDES pode ser um instrumento, sim, de alavancagem para essas parcerias públicos-privadas, né, para as concessões, e alavancarmos, então, uma estruturação de uma infraestrutura capaz de atender às necessidades de crescimento da produção rural brasileira. Porque, como eu disse na minha exposição, o mundo vai ter que produzir 60% a mais do que produz hoje até 2050, quando teremos uma população de 9 bilhões e 800 milhões de habitantes. E 40% disso tudo terá que sair do Brasil. Portanto, nós temos que nos preparar para esse avanço, para essa produção maior, que certamente será fundamental para o país recuperar-se diante da catástrofe que viveu nos últimos anos, com recessão, com desemprego, enfim, com todos os problemas que herdamos em razão de um modelo corrupto e incompetente que se instalou nesse país. Mas eu quero repetir sempre, e o ponto de partida é a substituição desse sistema, ou seja, a refundação da República, para que nós possamos ter mecanismos e condições de promovermos o desenvolvimento do país. Próximo jornalista, Caian Messina, TV Band. Candidato, boa tarde. A gente está vivendo, o senhor está vendo uma situação complicada no câmbio. Muito
por conta da corrida eleitoral, né, menos do que por falta de liquidez. Só que muitos candidatos prometem, por exemplo, diminuir as reservas internacionais do Brasil para tentar aumentar o dinheiro, o capital para investimento aqui no país. Então eu queria saber o que o senhor pretende fazer em relação ao câmbio e se o senhor pretende tomar alguma medida relativa, por exemplo, à diminuição das reservas, diminuição de compulsório e taxação do mercado financeiro para financiar talvez investimentos. Obrigado. Em relação às reservas internacionais, nós alcançamos realmente um patamar bastante expressivo. Só se admite a aplicação desses recursos na redução da dívida. Nós poderemos avaliar a conveniência, dependendo das circunstâncias, vamos aguardar a movimentação da economia pós-eleição, nós poderemos avaliar a hipótese, sim, de utilizar parte das reservas internacionais para a redução da dívida, porque, como consequência, nós teríamos uma redução das taxas de juros que beneficiaria investimentos, crescimento econômico e geração de empregos. Então, esta é a hipótese. Em relação a esse tripé econômico, meta de inflação, meta fiscal e câmbio flutuante, nós pretendemos preservar. Evidentemente, alongando esse tripé, avançando para as reformas que são necessárias a partir do ajuste fiscal, mas todas as reformas já discutidas, debatidas, com propostas apresentadas por todos os candidatos, né, incluindo aí da Previdência, tributária, sistema federativo, enfim, o aprimoramento também da atual reforma trabalhista, sempre com foco em investimentos geradores de emprego, ou seja, a facilitação para que os investimentos ocorram. Esse será também o objetivo do aprimoramento desta legislação trabalhista, com avanços modernizadores, a fim de que realmente essa meta de crescimento econômico e de recuperação dos índices de produtividade do país possa ocorrer a médio prazo. Próximo jornalista, Thiago, SBT. Ok, então vamos à última pergunta da coletiva. Jornalista Romualdo de Souza, Rádio Jornal. Vai, Romualdo. Senador, tudo bem? Tudo bem. Me diga uma coisa, o senhor está falando aí em PPPs, tem uma PPP que está paralisada lá no Nordeste, que é a Transnordestina, que ajudaria a escoar os grãos produzidos, só para pegar uma parte da infraestrutura necessária lá do Nordeste. E, por outro lado, tem um programa governamental que é a transposição do Rio São Francisco. Então, eu queria ouvir a sua opinião a respeito de restabelecer essa parceria da Transnordestina. Como é que o senhor pensa que pode fazer aí com o programa de transposição da água do São Francisco para o interior, que está ajudando aí na chamada pequena agricultura? E, senador, tem uma questão que é a seguinte, hoje o presidente Michel Temer me deu uma entrevista lá na Rádio Jornal, e ele disse que a ideia é ter uma senha para a entrada dos venezuelanos. Como é que pode ser feito esse controle dos venezuelanos? É com senha mesmo? E aí a senha é só para entrar ou vai ter alguma senha sanitária também? Porque o que se fala é que está entrando junto com esse povo, os venezuelanos estão trazendo também algumas doenças já erradicadas no Brasil, senador. Eu vejo que o Brasil está pagando pelos seus próprios pecados, né? Alimentou uma ditadura venezuelana e agora arca com as consequências. Então, cabe a esse governo resolver essa questão, né? Em relação aos dois projetos importantes para o Nordeste, evidentemente eles devem ser retomados. Aliás, o Brasil é hoje um canteiro de obras paradas. Nós queremos que o país seja um canteiro de obras em execução. Então, a paralisação dessas obras traz transtornos e prejuízos enormes ao país e ao povo brasileiro. Então, a retomada destas obras é uma necessidade imperiosa. Nós projetamos retomar essas obras, realizando mutirões, avaliando
a paralisação de cada uma delas, as razões da paralisação, verificando certamente pendências judiciais existentes, não é, para a superação dos obstáculos, a fim de que elas possam ser retomadas num processo de mutirão mesmo no país. Essa será uma providência imediata do governo, organizar um mutirão para a retomada de obras paradas, porque quanto mais tempo paradas, maior será o prejuízo. Inclusive a Transnordestina, que já consumiu alguns bilhões, se não me falha a memória, 5 ou 6 bilhões de dinheiro público, e está totalmente paralisada. Portanto, nós pretendemos, inclusive em determinadas circunstâncias, contar com a colaboração do Exército e seu Departamento de Engenharia para a retomada de algumas obras paralisadas mais complexas, né? Mas certamente há obras como UPAs, hospitais, creches paralisadas em todo o Brasil, que devem ser retomadas por intermédio de um mutirão que promoveremos a partir do governo central, com a colaboração dos governos estaduais e dos governos municipais em todos os estados. Muito obrigado à participação do candidato Álvaro Dias, obrigado a todos os jornalistas. Obrigado a todos vocês. Boa tarde.